É chegada a hora, a nova rota da BR-101 transformará nossa jornada. Viajaremos por 4 túneis incríveis, modernos e seguros, abrindo caminho do sul ao norte. São 50 quilômetros de velocidade atravessando o maciço da Grande Florianópolis. O mapa se desenha e a lenda se concretiza. De Palhoça a Biguaçu, uma artéria construída para acelerar a nossa vida. A partir de agora, uma jornada épica espera por nós. Vem conosco nessa carona pela Grande Florianópolis, pois esta viagem está apenas começando. Seja bem-vindo à viagem de hoje, que se inicia no litoral leste do nosso estado, Santa Catarina. Hoje não viajaremos apenas por uma estrada, mas sim um elo forjado pelo tempo e pela necessidade. Convidamos você a sentir a história pulsante sobre o asfalto, unindo o passado ao futuro do desenvolvimento catarinense. Estamos no contorno viário da Grande Florianópolis, a nova artéria de 50 quilômetros que circunda uma das regiões metropolitanas mais vibrantes do Brasil. Por anos, a BR-101 foi o coração congestionado de uma metrópole em constante expansão. Agora, esta nova via expressa não apenas desvia o tráfego de longa distância, mas devolve a fluidez e a qualidade de vida aos municípios que abraçam a capital. O contorno viário é mais do que asfalto e concreto. É a maior obra de infraestrutura terrestre da América Latina concluída nos últimos anos. Um investimento de quase 4 bilhões de reais que impulsiona o agronegócio, o turismo e o escoamento de produção de todo o sul do Brasil. Após anos de espera, o sonho se tornou realidade. O contorno foi oficialmente inaugurado no dia 9 de agosto de 2024, abrindo um novo horizonte para o estado. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Esta obra é a concretização deste sonho e esta é a nossa jornada. E se você está chegando agora na carona, muito prazer. Somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pela satisfação de percorrer cada caminho devagar, aprendendo e compartilhando. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros comerciais pré-definidos. Aqui você encontra uma expedição narrativa feita de histórias, geografia e curiosidades. Ao viajar conosco, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. Desta forma, sua participação apoiará imediatamente o nosso projeto de entretenimento, permitindo que continuemos a explorar o sul do Brasil e mostrando o que os olhos da pressa jamais enxergariam. A jornada teve como partida nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu, dando início a uma expedição fantástica pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os episódios anteriores estão disponíveis no link da descrição e fixados aqui no card. E se você já nos acompanha, receba nossa mais sincera gratidão. Viajar na tua companhia torna cada trajeto ainda mais especial. Agora focaremos na nossa viagem. Começamos a jornada em Palhoça, cuja toponímia remete às construções simples de palha dos primeiros povoadores. Nossa rota de hoje nos conduz através de terras ricas em tradição açoriana e história luso-brasileira. Este povoado foi fundado em julho de 1793, com uma função logística e militar.
Historicamente, Palhoça fez parte do território de São José até conquistar a sua autonomia política e administrativa em 24 de abril de 1894. Com cerca de 253 mil palhocenses, é o 7º município mais populoso de Santa Catarina e a cidade que mais cresce na região. Aqui, áreas urbanas em expansão convivem com a natureza preservada do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, oferecendo um equilíbrio único. À frente, o primeiro túnel neste sentido, o túnel 3, com 870 metros de extensão. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Palhoça para nós já é uma velha conhecida. Em nosso episódio anterior, visitamos a histórica Enseada de Brito e trouxemos algumas informações detalhadas sobre a região, incluindo a notória subida do Morro dos Cavalos, um trecho icônico da BR-101. Se você perdeu, não deixe de conferir estes vídeos que estão fixados aqui no card. O município faz divisa com São José, Santo Amaro da Imperatriz e Paulo Lopes, e é, portanto, muito mais que apenas a porta de entrada para a ilha de Santa Catarina. É, em si, um dos grandes motores do estado. Sua importância é estratégica. A cidade não se resume ao seu litoral exuberante, mas é também um gigante logístico e um motor econômico que articula a capital ao sul do estado e que agora respira aliviado com a nova estrada. Chegamos ao túnel 2, com 908 metros. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Logo à frente, o túnel 1, com 980 metros. Atenção, radar fixo, velocidade 100.
Velocidade 100. Avançamos por São José, quarto município mais antigo de Santa Catarina, fundado por casais açorianos no século XVIII e guarda em seu centro histórico a memória viva desta colonização. De antiga terra firme a um pujante centro de serviços e comércios, São José conecta a ilha e o continente, e o contorno viário é a prova mais recente de sua vocação para ligar o estado. A história josefense começa em 1750, com a chegada da terceira leva de casais do arquipélago dos Açores, trazendo a força da agricultura, da pesca e, sobretudo, a tradição oleira. Por muitos anos, a cidade foi conhecida como a Cidade da Louça de Barro. E até hoje preserva com orgulho essa herança, possuindo a única escola profissional de olaria da América Latina. Com mais de 270 mil habitantes e uma densidade populacional que ultrapassa os 1.790 josefenses por quilômetro quadrado, São José floresceu de um simples povoado à quarta cidade mais populosa de Santa Catarina. O município se destaca hoje como um dos principais motores econômicos do estado, sendo reconhecido por sua agilidade na abertura de empresas e por ter um alto índice de desenvolvimento, atraindo trabalhadores e investidores de todo o sul do Brasil. No coração da cidade, o centro histórico é um tesouro que resiste ao tempo. É onde encontramos a imponente igreja matriz, inaugurada em meados de 1755, além do Teatro Adolfo Melo, o primeiro teatro de Santa Catarina, fundado em 1854, um casario luso-brasileiro que conta a jornada dos pioneiros josefenses. Próximo dali, a Bica da Carioca, construída em 1840, um local que serviu como principal fonte de água para a cidade e o ponto de encontro da população. Embora São José não possua praias de mar aberto balneáveis, sua orla é o ponto de encontro e vitalidade. A revitalizada beira-mar de São José é um convite ao esporte, ao lazer e à contemplação do mar, com seus parques, esculturas e a vista imponente da ilha de Santa Catarina. É o cenário perfeito que reflete a capacidade de unir modernidade e preservação. Com seu legado histórico e dinamismo moderno, o município se consolida como uma ponte entre o passado e o futuro, entre a ilha e o continente, e entre o comércio e a cultura. Sua participação no contorno viário, marcada por acessos estratégicos, reforça sua vocação como grande articulador logístico do centro da Grande Florianópolis. Ao deixarmos para trás o burburinho das histórias sobre São José, entramos em um novo momento da estrada. A rodovia se aprofunda na Serra do Mar, levando-nos em direção à nossa última visita neste percurso simbólico. Biguaçu, uma terra ancestral que é pioneira e berço da ocupação açoriana no continente. Falaremos mais à frente sobre ela. Enquanto busco informações e curiosidades aqui, deixaremos você seguir no ritmo da nossa playlist.
Chegamos ao quarto e último túnel com 820 metros. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Biguaçu, em sua toponímia tem um nome que remete ao pássaro biguá. Sua nomenclatura foi legada pelos antigos índios carijós, simbolizando a riqueza e a natureza forte da região, berço histórico da ocupação açoriana no continente. Esta é a terra ancestral que marca a transição da Grande Florianópolis e que agora, com a nova rodovia que a abraça, se consolida como a porta norte para o futuro. Um futuro que, ironicamente, exigiu que a engenharia desafiasse a própria natureza, com os 4 túneis duplos cruzando o coração desta Serra do Mar. A história de Biguaçu é indissociável da fundação de São Miguel da Terra Firme, que remonta a 1748. Este povoado não só foi o primeiro núcleo populacional açoriano do continente, como também serviu como antiga sede do município e chegou a ser a capital da capitania de Santa Catarina durante a invasão espanhola de 1777. Entretanto, devido a fatores como a decadência econômica e surtos de doenças, São Miguel foi perdendo a importância política e social ao longo do século XIX. Em paralelo, o povoado de Biguaçu, às margens do rio do mesmo nome, floresceu, atraindo desenvolvimento e consolidando-se em 1894 como a nova e definitiva sede municipal. Com mais de 79 mil habitantes e uma importância que transcende seus limites geográficos, Biguaçu se destaca como um centro industrial e de comércio em franca expansão. Ao integrar o contorno viário, ela reforça seu papel central. A rodovia corta o coração do seu território e, ao fazê-lo, entrega à cidade e ao Estado a fluidez necessária para que o desenvolvimento econômico continue a avançar pelo norte de Santa Catarina. Vamos falar sobre Santa Catarina? Estamos em um dos estados mais dinâmicos do país e, para entender a sua complexidade, é preciso conhecer a sua geografia oficial.
Santa Catarina possui um território de contrastes notáveis que vai do litoral verticalizado e turístico à tranquilidade rural do oeste. O IBGE organiza essa complexidade em regiões geográficas intermediárias e imediatas, que nos ajudam a entender a influência entre os municípios. Durante toda a nossa jornada, nos capítulos anteriores, cruzamos o sul catarinense, onde Criciúma desempenha um duplo protagonismo como líder da região intermediária e da imediata. Na sequência, chegamos ao leste do estado, onde Florianópolis segue o mesmo desempenho, e aqui está o ponto crucial da nossa rota de hoje. Ao deixarmos Biguaçu, adentraremos a região geográfica imediata do Vale do Itajaí, que corresponde à região intermediária de Blumenau, como definido pelo IBGE no mapa, mas que tem sua costa comandada pelo poderio logístico de Itajaí e a força turística de Balneário Camboriú. É um novo polo de poder e crescimento que exploraremos em seguida. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Em resumo, região geográfica intermediária é a grande área de influência regional. É a escala que demonstra a coesão econômica e social de uma área maior. Já a região geográfica imediata é a unidade mais próxima das relações diárias, agrupando cidades que dependem diretamente de um centro urbano principal. Atenção, radar fixo, velocidade 100.
E assim a epopeia da engenharia se completa. Deixamos o maciço da Grande Florianópolis para trás e a nova artéria de 50 quilômetros converge com a lendária BR-101. Finalizamos neste ponto o percurso simbólico que nos levou através de Palhoça, o motor que mais cresce, São José, o articulador histórico, e Biguaçu, a porta norte ancestral, encerrando assim mais uma importante etapa da nossa expedição. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Mas a estrada não termina aqui. Convidamos você a seguir conosco por um percurso impressionante rumo ao norte catarinense, até alcançarmos o litoral verticalizado de Itapema. Lá continuaremos nossa expedição para revelarmos juntos o lado menos conhecido de Balneário Camboriú, viajando por recantos e histórias que a pressa do cotidiano nunca nos permitiria enxergar. Junte-se a nós, acelere o olhar, desacelere o seu coração e venha descobrir o sul do Brasil com calma, curiosidade e encanto. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada continua e ela sempre guarda uma nova história.